Pessoal, o que vocês vão acompanhar agora é um dos maiores absurdos que fazem contra todos os brasileiros que possuem alguma dívida no cartão de crédito. Olha só esses dados aqui dessa simulação. Digamos que você tenha R$ 2.000 de dívida no cartão de crédito e a taxa de juro cobrada hoje anualmente no cartão de crédito rotativo é de 430% ao ano. No período de um ano, a gente vai ter isso daqui, ó, R$ 8.600 só em juros. Aquela sua dívida de R$ 2.000 passou agora a ser R$ 10.600, ou seja, um absurdo, juros estratosféricos cobrados aqui no Brasil. Agora, digamos que você invista esses R$ 2.000 para um banco ou para o governo, através de um CDB ou através do Tesouro Selic, e os juros é de 15%. Olha só a diferença, né? E aí vai ficar quanto? R$ 300 em juro. E você teria R$ 2.300 ao final de um ano. Ou seja, dever para o banco realmente não é um bom negócio. E é justamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo para, se você tiver alguma dívida no cartão de crédito, conseguir sair sem ficar pagando esses juros absurdos que eu te mostrei aqui na tela. Olha só, eu trouxe algumas reportagens para corroborar toda essa informação que eu trouxe para você agora anteriormente. Inadimplência no cartão de crédito rotativo supera 60% e empréstimos batem recorde. Empréstimos no rotativo aumentam e mais da metade dos consumidores não consegue pagar as dívidas no prazo. E não para por aí não. Essa outra reportagem aqui do CNN Money. 50% dos brasileiros de classe média e alta têm dívidas no cartão de crédito. Segundo pesquisa da Nexus, 63% dos brasileiros da classe A, B e C estão preocupados com dinheiro para o futuro. E agora, para finalizar todas essas informações que eu trouxe aqui de reportagem, olha só os dados do Serasa, de dados de novembro de 2025, ou seja, muito recentes. Com 80,6 milhões de endividados, o mês de novembro se tornou o maior número de inadimplentes em toda a série histórica após 11 meses consecutivos de alta. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem 80 milhões de brasileiros, mais de 80 milhões de brasileiros com algum tipo de dívida. E o dado mais assustador é justamente qual tipo de dívida. 85% dessas dívidas são oriundas, sabe de quê? Do cartão de crédito. O sistema de cartão de crédito foi desenhado pelo sistema bancário justamente para te prender ao máximo lá dentro e você nunca mais conseguir sair, de se desvencilhar dessa história de cartão de crédito. Infelizmente é o que acontece. E aí, prova disso é esses juros absurdos que são cobrados 430% ao ano. É uma taxa de juros, pessoal, estratosféricas. Isso aqui é como se fosse um assalto legalizado. O banco está te assaltando de forma legal. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar algumas estratégias que você pode utilizar caso você tenha alguma dívida no cartão de crédito e não está conseguindo pagar. E para isso eu vou te mostrar a primeira lei que foi criada em outubro de 2023, igual vocês estão acompanhando aqui na tela. E a lei chama 14.690 de 23. Portanto, olha só uma informação extremamente importante: limite de juros do cartão de crédito. A partir de 3 de janeiro do ano passado, de 2024, os juros e encargos do rotativo e parcelamento de fatura não podem ultrapassar o valor original da dívida, limite de 100% sobre o valor devido. Ou seja, se você tem uma dívida de R$ 2.000, os juros e encargos que o banco vai cobrar de você não podem ultrapassar R$ 4.000. Diferentemente do que acontecia antes dessa lei, agora os bancos têm o quê? Um teto para te cobrar. Ele não pode ultrapassar 100% da sua dívida original. Diferentemente do que acontecia antes, que as pessoas iam lá, se endividavam e o banco saía cobrando taxa de juros em cima de taxa de juros e se tornava uma dívida impagável. Mas não pensa você que os bancos e as instituições são tão bonzinhos que eles só vão cobrar 100%, não. Olha só essa reportagem aqui do UOL, que traz aqui agora de 2025. Instituições ignoram norma e cobram juros acima de 100% da dívida do cartão. Então você tem que ficar esperto. Se você estiver devendo cartão de crédito aí para algum banco, fique esperto para você não cair nesse tipo de golpe aqui, porque não pode cobrar acima de 100% da sua dívida original. Depois de eu te mostrar todos esses dados e te falar da taxa de juros de 430%, fica fácil você saber por que a dívida do cartão de crédito é a pior dívida do mundo. Justamente por isso, alta taxa, 430% ao ano, um valor extremamente absurdo. E por que o banco faz isso? Justamente para acelerar ao máximo a sua dívida e você ficar ali, desesperado querendo pagar. E meu amigo, sabe o que acontece depois que você está devendo lá para o banco? Você vai ficar recebendo ligações e ligações intermináveis durante todo o santo dia. O banco, ele é tão sacana com a pessoa que deve, porque a pessoa que deve para o banco é a melhor pessoa que existe. Porque ela sempre está pagando juro em cima de juro ali para o banco e o banco não está nem aí para você. Então, na tela aqui, imagine um saldo devedor no cartão de crédito de R$ 2.000. No primeiro mês aqui, o pagamento mínimo R$ 300, que é 15%.
E aí você, né, o banco vai levar R$ 255, você vai realmente abater da sua dívida R$ 45 apenas. E aí você ficou com um saldo lá para pagar de 1.955, ou seja, você pagou 300 e liquidou apenas R$ 45. Aí lá no segundo mês você foi lá, né, o saldo devedor de 1.955, você foi lá e conseguiu pagar metade, ou o mínimo dele, R$ 293,25. E o banco levou mais R$ 249 só para o banco, só de juro. E você conseguiu abater R$ 43,99 da sua dívida. E a dívida, o novo saldo, ficou R$ 1.911. E aí você fez isso durante 6 meses. Olha só, o seu saldo devedor, R$ 1.784, que no sexto mês você vai pagar o mínimo, né? Sempre fica pagando o mínimo. Não paguem o mínimo, pessoal, não caiam nessa de ficar pagando o mínimo de forma alguma. E aí você foi lá, pagou o mínimo R$ 267,73 e o saldo devedor lá no final de tudo isso ficou R$ 1.744. Ou seja, olha só o tanto que você pagou. Você pagou aproximadamente os valores mínimos aqui de R$ 1.700 e você só conseguiu abater pouco mais de R$ 200. Ou seja, é a maior furada do mundo você ficar pagando o mínimo. Eu sei que muita gente aí vai falar assim, não, mas eu prefiro pagar o mínimo do que não pagar nunca. E é justamente isso que o banco quer. Quer pessoas que consigam pagar apenas o mínimo, porque ela sempre está dando ali, ó, dinheiro, está dando juros ali para o banco e o seu saldo devedor nunca diminui. Se parar para analisar friamente, você foi lá e entregou R$ 1.700 para o banco em forma de juros e mesmo assim você ainda está com um saldo devedor de mais R$ 1.700 para o banco, ou seja, vai ser uma dívida que você nunca mais vai conseguir pagar se a gente ficar continuando pagando o mínimo. E aí o que você precisa fazer? A primeira coisa, pessoal, a gente tem que ser muito honestos e sinceros aqui com todo mundo que está acompanhando. Tem que eliminar a forma na qual você se endivida, que é o cartão de crédito. Então você vai ter que rasgar, quebrar. Infelizmente, pessoal, ó, cartão de crédito para você não funciona e você tem que eliminar essa coisa da sua vida. Sabe por que eu falo isso? Que a gente vai ter que cortar o mal pela raiz, você vai ter que eliminar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele é a pior coisa que existe na vida do brasileiro. E eu vou te falar o porquê. Porque infelizmente as pessoas vão lá e se endividam no cartão de crédito para comprar milhas ou para comprar algum produto ou para ganhar algum produto nessas coisas de propagandas que aparecem por aí. E o sistema, ele te promove, ele te incentiva a gastar no cartão de crédito. Mas você divide em 12 vezes, você divide em 24 vezes, em 36 vezes, e aí você vai nessa, os imprevistos vão acontecendo e quando você percebe, cara, você já está lá afundado em dívidas e aí não consegue mais sair. A segunda coisa que eu vou pedir para vocês é para vocês abrirem conta em outra instituição. Se você, pessoal, aquela conta que você já está devendo o seu cartão de crédito, aquela instituição lá para você, eles não vão te dar nenhuma margem, não vão fazer mais nada por você, eles só querem o quê? O seu juros, só querem o seu dinheiro. Então, abra conta em outra instituição, pelo menos para você movimentar com um cartão de débito, para você pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, fazer o seu mercado ali mensalmente ou semanalmente, enfim, mas saia daquele banco que você está infelizmente negativado e vá para outro banco para você ter o mínimo de movimentação possível. Agora o terceiro passo e um dos mais importantes que você vai fazer, vai falar assim, caraca, para fazer isso aqui mesmo, Bruno? É para fazer desse jeitinho que eu vou te falar. Não tem os R$ 300 que você estava pagando ali de valor mínimo naquela simulação que a gente fez se você estivesse devendo R$ 2.000 no cartão? Então, os R$ 300 você não vai mais pagar o mínimo. Isso mesmo que você escutou, não vai pagar mais aquele cartão de crédito, vai deixar lá aquela dívida lá subir, pode deixar subir aquela dívida lá, não vai ter problema. Agora, e aí você vai pegar esses R$ 300 que você conseguia pagar de valor mínimo e vai começar a juntar ele, seja na conta poupança ou seja na própria conta corrente, mas junte esses R$ 300. Nossa, Bruno, mas isso daí não faz o menor sentido eu ficar deixando de pagar o mínimo ali do cartão. Eu vou te mostrar aqui na tela como é que vai funcionar. Olha só, no primeiro mês, né, você tinha lá a dívida de R$ 2.300 no seu cartão. Os R$ 2.000 mais os 300 de juros que você não pagou. E aí ficou acumulado de juros R$ 300. E aí você foi lá e pegou 300, que é aquele dinheiro que você iria pagar o mínimo, você foi lá e guardou ele. R$ 300 na sua conta, igual a gente está mostrando aqui, dinheiro guardado. No segundo mês, foi a mesma coisa. Dívida lá no aplicativo está só subindo, R$ 2.645 agora. Você foi lá e conseguiu guardar mais R$ 300. Agora você já tem R$ 600 guardado. No terceiro mês, você foi lá, a dívida do cartão do aplicativo, o pessoal ligando sem parar. O pessoal liga umas 30, 50 vezes no dia para você e você só ignorando. Não vou atender mais ligação, só ignora as ligações dos bancos, porque esse pessoal é chato pra caramba. E aí no terceiro mês, a dívida só subindo, mas você foi lá e conseguiu guardar R$ 900, né? A soma, né, deu R$ 900.
E aí no quarto mês, o pessoal ligando, insistente, aquela coisa, aquela confusão toda, a dívida no aplicativo já estava em R$ 3.498 e pessoal ligando e pessoal fazendo proposta, pessoal, não aceita nada, só continua juntando seus R$ 300. E aí no quarto mês você já tinha lá R$ 1.200. No quinto mês, olha só o que acontece, aquela dívida, né, de R$ 2.000, ela já atingiu R$ 4.000, ou seja, 100% da dívida do valor original. E aí bateu no teto, ela não pode mais ultrapassar R$ 4.000, porque a sua dívida inicial era 2, agora não pode ultrapassar 4.000, que é 100%. Mas você já conseguiu guardar R$ 1.500 no quinto mês. No sexto mês, a dívida continua R$ 4.000 e agora você já conseguiu acumular R$ 1.800. Lá no décimo mês, a dívida continua quanto? R$ 4.000, porque não pode ultrapassar 100%, porque está travada lá naquela lei. Olha só, para e pensa aqui, se o banco estiver te cobrando mais do que 100%, já está ilegal. Aí a gente já vai para outra história. Não pode cobrar acima de 100%. Mas você lá no décimo mês, guardando R$300 por mês, que você iria ficar pagando o mínimo só para os juros lá para o banco, você agora já conseguiu guardar R$3.000. Agora, com R$3.000, vamos ser sinceros, quem precisa do seu dinheiro é o banco. O banco está desesperado atrás de você, porque ele falou assim, cara, aquela pessoa lá me pagava o mínimo todo mês, agora ela não está pagando nada. Realmente a situação para ela está difícil e eu estou querendo o dinheiro dela de alguma forma. O que o pessoal vai fazer? Eles vão realmente te ligar algumas vezes, oferecer alguns descontos e nessa hora você está com o dinheiro na mão. Você que vai ditar as regras do jogo. Fala assim, pessoal, isso daí para mim ainda não aceito. Esse desconto que você está oferecendo para mim tá pouco ainda. Desligou a ligação e pronto. Eles vão continuar ligando. Uma hora ou outra, eles vão lá e vão te apresentar uma proposta quase irrecusável. Eles vão falar assim, cara, eu vou te dar 80%, 90% de desconto aqui para você me pagar. Pelo menos isso daí para não ficar no esquecimento. E é justamente isso que vai acontecer. Para você ter ideia do que eu estou falando, eu estou aqui no próprio site do Serasa e olha só, 698 milhões de ofertas ainda estão disponíveis para negociação no Serasa Limpa Nome. Ao todo são mais de 1 trilhão em ofertas disponíveis. Ou seja, quando você para de pagar o banco se torna aquela pessoa desesperada pelo seu dinheiro. Então, se você tiver com aquele dinheiro guardado, que você pagava o mínimo, ou pagava ali com muito esforço aquele mínimo, pessoal, agora você está com o dinheiro, com a faca e o queijo na mão. Espera o banco vir até você e te oferecer uma proposta muito boa, muito tentadora. Aí você vai lá e faz o pagamento daquela dívida. Nossa, Bruno, mas aí nesse período o pessoal do banco vai ficar me ligando, vai ficar enchendo o saco e meu score, que é a minha pontuação perante o banco, vai diminuir muito. Mas pessoal, por que você quer score alto se você não está conseguindo pagar, se está conseguindo pagar só o mínimo do cartão de crédito, você não tem que se preocupar com score nenhum não. O score aqui é o de menos. Logo, quando você pagar essa dívida, seu score vai aumentar e aí você vai ter mais, digamos, mais nome na praça. Mas infelizmente nesse período o seu nome vai ficar negativado, vai ficar sujo, você não vai conseguir o crédito lá no banco, mas olha, não tem problema. Depois você vai conseguir pagar a sua dívida com um valor muito mais baixo. Eu estou chegando ao final desse vídeo, todo final de ano as pessoas fazem promessas para que o ano, né, que vem seja melhor, tanto financeiramente, quanto de saúde, quanto de vários outros assuntos. Mas o assunto financeiro ele é sempre muito bem abordado em várias e várias famílias. Em 2026 eu queria que essas pessoas que estão com dívidas pensassem direitinho e cortassem o mal pela raiz justamente. Para você tirar do papel, infelizmente, pessoal, o curto prazo, quando você começa a fazer esse planejamento financeiro, você começa a cortar o mal pela raiz, no curto prazo ele é muito ruim, mas a médio e longo prazo isso traz um retorno muito bom para você. Principalmente porque você vai ter mais dinheiro, vai parar de ficar pagando esses juros abusivos que os bancos cobram, essas instituições bancárias milionárias e bilionárias cobram de todo brasileiro. E o intuito do vídeo era justamente isso, trazer um pouco de conhecimento. E se esse vídeo trouxe um pouco de clareza para você a respeito dessa lei, a respeito de como pagar um cartão de crédito ou como não pagar o cartão de crédito, eu vou só te pedir algumas coisas para você curtir esse vídeo, comentar ou encaminhar para alguém que precisa muito escutar essas informações sobre o cartão de crédito. Se você gostou, não deixe de dar seu like. Se você gostou, se inscreva no canal também, que aqui eu faço vídeos toda semana sobre investimentos, sobre finanças, sobre mentalidade de investidor. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!